Salve a igreja na paz do Senhor. Pega de surpresa na semana passada, pega de surpresa hoje, louvado seja Deus. A obra de Deus é assim, né? Você não está esperando, Deus te chama. Temos que estar prontos. Então vamos nos alongar na palavra, pregar nada desconhecido e nada excessivo, glória a Deus. Eu só convido a igreja para meditar comigo no Salmo 139, louvado seja Deus. Subindo ali a rampa, esse salmo cantou ali no coração. Quando eu cheguei na porta, Não vai dar não, a bateria acabou. o irmão Ronaldo me cercou. Então, vamos meditar um pouquinho, que o Senhor quer falar só um pouquinho com a gente, louvado seja Deus. Salmo 139, podemos ler? Glória a Deus. A igreja acompanha ali. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Amém? Podeis assentar, igreja. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o Salmo 139 é um salmo de Davi, glória a Deus. E ele também representa um louvor muito profundo, que fala sobre a onisciência de Deus, Deus tudo sabe, a onipresença de Deus, Deus está em toda parte, a onipotência de Deus, Deus tudo pode. Ele também nos leva a meditar que o Senhor nos conhece desde a formação do nosso ventre. Ele conhece o nosso pensamento mais profundo. Louvado seja Deus. Esse salmo traz alguns pontos de meditação para as nossas vidas. Louvado seja Deus. O primeiro deles é o conhecimento íntimo que Deus tem a nosso respeito. O versículo 6 ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Louvado seja Deus. O Salmo 51 também é um outro salmo de Davi. E nesse salmo, Davi tem a total consciência, sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi tem total consciência de que Deus o conhece de dentro para fora. Quando Davi pecou, quando Davi teve aquele deslize em sua vida, por um momento ele se esqueceu dessa onisciência de Deus. Por um segundo, na sua distração, ele se esqueceu que Deus o conhecia de dentro para fora. Então ele se colocou em um lugar onde não deveria estar e ele acabou pecando. Louvado seja Deus. Aqui no Salmo 51, ele está se derramando na presença de Deus. Ele está reconhecendo o seu pecado, ele está reconhecendo a sua fraqueza humana, está reconhecendo que ele precisa de Deus. Então quando chega no versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Tendo consciência de que Deus o conhece, ele sabe que apenas pedir perdão pelo seu pecado não é suficiente, porque diante de Deus é necessário um verdadeiro arrependimento. Diante de Deus é necessário uma postura diferente, principalmente quando nos arrependemos por nossos pecados, principalmente quando estamos tentando nos consertar diante de Deus. É necessário algo diferente para atrair a atenção de Deus. E nesse Salmo 51, Davi fala para que Deus não retire dele a alegria da salvação que é necessária na vida do servo de Deus. Mesmo depois de um deslize, mesmo depois de um pecado, mesmo depois de um passo errado, um pensamento que não deveria ser pensado, um sentimento que não deveria ter sido guardado, uma postura errada diante de Deus. Diante de Deus, o arrependimento ele deve ser verdadeiro e diferenciado. Aleluia. Muitas vezes nós dizemos eu perdoo, mas é da boca para fora. O coração está guardando a mágoa, o coração ainda está remoendo aquilo que aconteceu. O coração ainda dói quando nos deparamos com a situação, com a pessoa, com o lugar, com o evento que nos levou àquela dor. Só que Davi está dizendo aqui, não só no Salmo 51, mas também no 132,
diante de Deus, a nossa postura deve ser diferenciada. E esse Salmo 139, apesar de ser considerado um louvor que exalta, que enaltece a onipotência, a grandiosidade do poder de Deus, ele também pode ter tido como uma oração para as nossas vidas. Assim como o Salmo 51, assim como o Salmo 90, em que Moisés se coloca diante de Deus e também exalta a sua grandiosidade, o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença. Louvado seja Deus. E ali ele se coloca inteiramente nas mãos do Senhor, porque ele sabe que não existe lugar onde ele possa ir na face da terra que os olhos de Deus não o alcancem. Não existe estado em sua vida, situação em sua vida, em que ele possa agir sem que a mão de Deus o alcance e o conhecimento de Deus o alcance e os olhos de Deus o contemplem de dentro para fora. Quando nós estamos na presença de Deus, a nossa primeira consciência é essa: Deus nos conhece de dentro para fora. É por isso que qualquer atitude na presença dele não chama a atenção dele. É por isso que muitas vezes nós oramos e não somos ouvidos. É por isso que muitas vezes nós pedimos, nós clamamos e não somos atendidos, porque o nosso pensamento traz à nossa boca uma palavra, mas o nosso coração diante de Deus mostra outra coisa. Então aqui o Salmo 139, ele está exaltando exatamente isso, essa onipresença, esse poder, essa coisa, essa divindade que só Deus tem, que não nos permite escapar dele em hipótese alguma. Louvado seja Deus. É a presença constante dele em nossas vidas, mesmo que nós a rejeitemos, mesmo que muitas vezes nós não queremos a presença dele em nossa vida, e nós rejeitamos. Nós rejeitamos sim, mesmo que nós venhamos a negar para nós mesmos, nós rejeitamos sim. Quando guardamos aquela mágoa no coração, estamos rejeitando a presença de Deus, porque Deus não habita em um coração que já está ocupado com outra coisa. Quando nós rejeitamos a palavra, quando não aceitamos a correção, quando não recebemos de bom grado a presença de Deus, a palavra de Deus, nós estamos rejeitando Ele nas nossas vidas, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Então, se a palavra não é aceita, a presença também não é. Então, se a correção não é bem-vinda, a presença também não é. E a palavra diz lá no livro de Provérbios: aceita a minha correção, filho meu. Deus está dizendo: aceita a minha correção, aceita, recebe a palavra, para que a presença possa estar com você, para que a presença ande com você. Porque se o coração estiver fechado para a palavra, não tem presença. Se o coração estiver fechado para a correção, para o conselho, não tem presença. E a presença dele anda conosco. Nós a rejeitamos, mas as mãos dele estão sempre ali a nos proteger. Só que ela não vai agir se o arrependimento não estiver no nosso coração, se o coração verdadeiramente não estiver quebrantado diante dele, assim como fez Davi lá no Salmo 51, louvado seja Deus. Ele é o Criador maravilhoso, louvado seja Deus. Versículo 13 diz: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe, louvado seja Deus. Nós somos a criação divina de Deus. Além de ter criado o mundo inteiro com tudo quanto há nele, nós somos a maior criação de Deus, a sua criação maravilhosa. Então não adianta nós tentarmos enganar a nós mesmos, fechando os nossos olhos para a palavra, tapando os nossos ouvidos para o conselho e a correção, endurecendo o nosso coração para a presença de Deus. Nós somos formados pelas mãos dele. Em nós tem a digital de Deus, em nós tem o DNA de Deus. Não há como fugir dele, não há como fugir dos olhos dele que estão sobre nós como chamas de fogo. Não há como dizer Deus não me vê, porque ele vê até as profundezas das trevas mais profundas. Muitas vezes essas trevas mais profundas estão dentro de nós. É verdade. Muitas vezes ela está habitando aqui, no nosso coração. Muitas vezes nós estamos louvando, mas o coração está em trevas. Deus. Muitas vezes nós estamos
o perdão de Deus na sua vida, porque o arrependimento é verdadeiro, profundo, provoca mudança, provoca uma postura diferente, um andar diferente, um falar diferente, um olhar diferente, um vestir diferente. Até o modo de pentear o cabelo muda, porque quando estamos diante de Deus, da presença de Deus, ela nos constrange. Então nunca vamos estar bem o bastante diante dele, porque a santidade dele nos constrange. Verdade. A presença dele nos constrange. Então não tem como estar diante dele sem que nós venhamos a nos derramar, porque a presença dele derrete o mal que existe dentro de nós, nos constrange, nos faz olhar para nós mesmos. Quando a luz chega diante das trevas, ela dissipa o mal, ela tira as trevas. Se o nosso coração estiver fechado para essa presença, nós caminhamos sozinhos. Nós caminhamos como Sansão caminhou por tanto tempo, achando que ainda habitava nele a presença de Deus, e quando ele precisou da presença de Deus, ele descobriu que estava só, porque lá atrás já havia caído, lá atrás não havia se arrependido verdadeiramente, lá atrás já havia deixado o seu temor, lá atrás já tinha perdido a presença de Deus, caminhava com o peito estufado, a cabeça erguida, pisando firme, achando que tinha em sua vida a presença de Deus. Mas quando ele precisou da presença de Deus para livrá-lo da morte, descobriu que estava completamente só. Ele diz: me levantarei outra vez e derrotarei todos eles. Vou estraçalhar, vou pegar um por um, vou colocar no seu devido lugar. Mas aí ele descobre que naquele momento ele vai ser colocado no seu devido lugar, porque está só. Porque se encheu de soberba, o sentimento que não deveria haver mais nele. Se encheu de orgulho, o sentimento que o servo de Deus não pode ter em seu coração, porque não somos nada, nós somos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Então nós não temos nada de bom para oferecer a ninguém. Muitas vezes alguém precisa de um conselho, e como servos de Deus, ao invés de levar a palavra de Deus para essa pessoa, nós dizemos: se fosse eu, faria assim. Eu acho que é assim. No meu entender, você deveria fazer assim. Mas se somos servos, somos filhos, se habita em nós a presença de Deus, quem fala por nós é o Espírito Santo de Aleluia. Deus. E ele orienta segundo a palavra de Deus. Aleluia. Ele não fala o que nós achamos, o que nós queremos, o que nós faríamos. Ele diz conforme a vontade de Deus. Se temos a presença, somos guiados pela presença, pecadores verdadeiramente arrependidos, falamos segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A orientação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, louvado seja Deus, está escrito: pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas. O Espírito de Deus sonda todas as coisas, todas as coisas. Então muitas vezes nós somos colocados diante de determinada situação para que nós venhamos exercer o papel de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós somos colocados em determinadas situações para que as pessoas vejam que Deus habita em nossa vida, para que Deus veja que nós temos verdadeiramente a presença de Deus. Porque eu digo, sou serva, eu digo, sou filha, eu digo, sigo a Deus. Mas onde está a presença de Deus na minha vida? Onde está a demonstração do verdadeiro arrependimento? Onde está a expressão de Deus na minha face, no meu andar, no meu gesto, no meu pensar, no meu aconselhar, no meu encaminhar? Onde está a presença de Deus? Onde está a demonstração de que eu sou verdadeiramente um pecador arrependido? Porque me arrepender de um único pecado, uma única vez na minha vida, não abre as portas do céu para mim. Abre sim, naquele momento. À medida que eu dou um segundo passo e cometo um novo pecado e não me arrependo dele como deveria, eu perco a entrada nas portas do céu. As portas do céu se fecham novamente para mim. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado.
não houver verdadeiramente arrependimento, um verdadeiro arrependimento que traz transformação, que provoca mudança, que muda o caráter, que faz resplandecer na minha face a presença de Deus, as portas do céu novamente se fecham para mim. A caminhada com Deus é um quebrantar contínuo. A caminhada com Deus é um arrependimento contínuo, aleluia, dia após dia, aleluia, noite após noite, passo após passo. Porque a Bíblia diz que aquele que tirar da palavra dele uma única vírgula, ou aquele que acrescentar, pagará o preço. Então, se eu não me arrependo, não tem perdão. Como Deus vai me perdoar por um pecado do qual eu não me arrependi? E nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Não existe aqui em nosso meio, ainda que em poucas pessoas, uma única pessoa que não tenha pecado hoje. Todos pecamos, constantemente, em todo o tempo. É por isso que a palavra diz: vigia, vigia, ora sem cessar, porque é necessário que a nossa carne venha morrer, que o nosso desejo venha morrer, que o meu querer venha desaparecer, que o meu pensamento deixe de ser mais importante do que a instrução de Deus, que o meu sentimento fale mais alto que a voz de Deus, que eu tenha a sensibilidade do Espírito Santo para reconhecer a voz de Deus, porque Ele fala o tempo todo, Ele diz o que precisa ser feito, está diante de nós o tempo todo o que é necessário para que nós tenhamos uma vida direita na presença de Deus. Nós nunca, em hipótese alguma, chegaremos a ser santos como Ele é santo, mas a palavra diz: sede santo como eu sou santo. Eu não vou conseguir, mas se eu não tentar, eu não serei isento disso. Eu não vou conseguir, mas se todos os dias eu não tentar, eu vou ter tido como culpado, eu vou ser apontada como culpado, porque se eu peco todos os dias eu preciso me arrepender. Se nós formos olhar em Mateus, a oração que Cristo nos ensinou, ela nos coloca ao arrependimento todos os dias. Se nós formos orar todos os dias a oração que nos foi ensinada pelo Filho de Deus, todos os dias nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias nós vamos engrandecer o nome de Deus e viver a vontade dEle, porque a oração começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, se eu oro essa oração todos os dias, Deus quebranta o meu coração, Deus limpa, lava a minha carne do pecado, me purifica, me fortalece e me encaminha à vontade dEle, porque o Filho obedece ao Pai. Nós que somos mães, nós que somos pais, nos frustramos quando damos uma ordem, fazemos um pedido e o nosso filho simplesmente não obedece. Mas quantas vezes Deus já disse faz e eu não fiz? Quantas vezes Deus já disse não faz e eu fiz? Quantas vezes Deus disse vai e eu não fui? Quantas vezes Deus disse fica e eu fui? Eu também sou filho. Eu sou mãe, mas eu também sou filho. A obrigação, o dever de respeitar e de honrar a mim, que meu filho tem, eu também tenho como filho. De obedecer, de honrar e de glorificar ao meu Pai, que está no céu. Aleluia. Então o dever de honrar não é só para o Pai terreno, é para o Pai celestial principalmente. Então, essa oração, porque para mim eu chamo de oração, é um salmo que eu gosto muito de ler quando estou em oração. Existem passagens da Bíblia que quando estamos em oração, elas nos levam uma intimidade mais profunda com Deus. Porque quando oramos a palavra de Deus, nós oramos da forma correta. Não adianta eu dobrar os meus joelhos e apresentar a Deus aquilo que eu quero e me esquecer de perguntar a Ele o que é que Ele quer para a minha vida. O que é que Ele quer segundo aquele desejo do meu coração? Qual é o caminhar? Qual é o passo que eu devo dar dentro daquilo que eu
Qual é a tua vontade, a tua direção para a minha vida? Então, orar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus, é o que abre as portas do céu para os filhos de Deus. É o que nos leva até a presença de Deus naquele bendito dia. É o que não deixa Ele fechar as portas. É o que não nos deixa do lado de fora, batendo e clamando, Senhor, Senhor, e ouvirmos da parte dele, não vos conheço. Por que não conhece? Porque quem não conversa com ele, segundo a palavra dele, na direção da palavra dele, não conhece ele. Eu digo que eu sou serva, mas se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço o Deus da palavra, porque a palavra revela o Deus que eu sigo. Se eu não medito na palavra, logo não conheço o Deus da palavra. Se eu não obedeço a palavra, logo não obedeço ao Deus da palavra. Se não amo segundo a palavra, logo não estou no caminho do Deus da palavra. Eu não vou me encontrar com ele nos céus. Então que essa palavra fique de meditação para a igreja, assim como tem sido para a minha vida. Eu vou até aqui, já são 8h40, não há necessidade de ir além disso, glórias a Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Louvado seja Deus.